Eu entrei ao vivo aí, galera? Não? Opa, já está chegando gente aqui, ó. Solange Costa, bem-vinda, boa noite, André. Tudo bem com vocês aí, beleza? Me dá uma ideia se o som e a imagem estão ok? Beleza, Brickman, bem-vindo também. Fran também entrou aqui agora. Beleza, Fran, vai entrar aí, lá. Boa noite, Lídia. Boa noite, Brinkman. Som e imagem ok? Me dá um retorno aí, galera. Não se ouve bem. Por que será, hein? Som e imagem ok. Solange tá ok. Lídia, dá uma olhadinha aí no seu aparelho aí. De repente pode ter algum probleminha aí, né? Já são 8h01 em ponto. Como da outra vez a transmissão pelo celular ficou melhor, eu resolvi fazer pelo celular também hoje. Então eu vou ficar só com o notebook aqui aberto, porque se alguém fizer alguma pergunta, eu precisar digitar alguma coisa, eu respondo pelo notebook, é mais fácil de digitar do que pelo celular. Bom, a gente está começando então. Pastor? Como assim, Lídia? Eu não sou pastor. Boa noite, Diane. Beleza, Solange? Para você tá perfeito. Kleber Duarte também tá chegando aí. Legal, só vou abrir aqui no computador também, porque pode ser que eu precise digitar alguma coisa aqui então. Bom, então enquanto vai abrindo, essa é a edição número 47 da live aí, da série Grandeza e Realização, que a gente já faz há mais de um ano, né? Quando eu falo a gente, eu e vocês todos que participamos disso aqui. Hoje então com o tema Como Você Pensa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Sempre lembrando, pessoal, que também não sou macumbeiro, Lídia. Também não faço despachos, né? Talvez você esteja no canal errado, né? Dá uma olhada aí depois e vê onde é que você está entrando aí, que talvez você esteja no lugar errado aí. Mas enfim, deixa eu entrar aqui no computador também, porque eu acho que eu fico com dois canais aqui. Tiago também está chegando, bem-vindo, Tiago. Já estou conectado aqui então. Será que consigo transmitir dos dois, hein? Vamos ver se consegue. Boa noite, Ednei, bem-vindo aí. Legal, pessoal, então vamos lá, ó. Bom, para quem não está ainda muito ambientado, essa live tem uma intenção de criar um espaço aí para conversar, para discutir sobre questões relacionadas à grandeza e realização, recursos internos que nós temos e que com isso possamos construir condições mais favoráveis de vida e aí temos uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, uma vida mais sob a nossa gestão, né? Assumindo a nossa responsabilidade e com isso procurando ser mais feliz e realizar a nossa própria jornada, aí, nosso próprio destino, né? Bom, então o tema de hoje como é que você pensa, né? Esse tema acabou surgindo em função de alguns temas que eu tive acesso aí no final de semana, também em função muito do que a gente discute aqui nas lives, né? A gente fala muitas coisas aqui nas lives sobre desenvolvimento pessoal, sobre forma de pensar e coisas do tipo, sobre crenças. E a ideia então é a gente discutir um pouco essa questão de como você pensa. Então a pergunta é essa: como é que você pensa? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como é que você processa as informações que você recebe do mundo através dos seus canais de captação, através dos sentidos, através do visual, através do auditivo e através dos sinestésicos, né? Do olfato, do paladar e do tato? Você já pensou sobre essa possibilidade? Você já pensou sobre como é que você forma o seu pensamento? E como é que ele é o grande disparador das suas emoções? Lembra, quem já participa dessas lives há algum tempo sabe que as emoções não surgem do nada. Elas surgem exatamente de uma forma de pensar que dispara em você uma emoção, né? Que dispara... Espera só um pouquinho, pessoal, eu acho que deu algum problema aqui.
Bom, eu vou continuar, eu vou deixar o celular funcionando, mas eu vou também entrar pelo computador porque o celular não está rodando. Bom, enfim, vamos lá. Então, o Ednei está falando aqui, ó, a palavra do momento, mindset, direcionamento do pensamento. Então, olha só, Ednei, foi bom você ter falado isso para a gente então colocar, vamos dizer assim, os pingos nos is, né? O que você chama de palavra do momento, um sujeito chamado Sócrates fazia com seus alunos há coisa de mais de 5.000 anos atrás, né? Bem antes de Cristo até, entende? E é uma pena, porque o que as pessoas estão achando que estão descobrindo agora, na verdade é algo que o ser humano faz há muito tempo já, ou deveria fazer há muito tempo já, que é pensar, entende? Então Sócrates fazia isso com os seus alunos, né? Sócrates fazia um exercício de reflexões, de pensamentos, que fazia com que as pessoas, ao pensar, chegassem a novas conclusões acerca daquilo que eles viviam, né? Acerca das suas próprias vidas. Ao invés de defletir o pensamento, as pessoas investiam tempo no pensamento, né? Adiante está falando aqui, sou muito imediatista devido à aceleração da rotina do trabalho, não dá tempo de pensar muito, tudo tem que ser rápido, não dá tempo para pensar ou refletir, só reagir. Bom, Diane, eu leio o que você está dizendo, mas eu lamento, porque quando uma pessoa abre mão da habilidade ou da prerrogativa de pensar, ela abre mão da prerrogativa de ser humano, porque os humanos são humanos porque pensam. Quando pessoas param de pensar, elas perdem a condição humana de planejar, de agir, de antecipar, de prever e de manter as suas emoções sob gestão. Se uma pessoa não pensa, ela vive à mercê das suas emoções. E viver à mercê das suas emoções no mundo como o de hoje é um risco muito grande. Então, eu estou fazendo essa introdução para provocar em cada um de nós o pensamento. Aproveita essa hora que a gente vai passar junto e pensa sobre isso. Pensa sobre como é que você pensa. E aí eu vou dar uma ideia de como é que esse processo, de maneira muito superficial, funciona. Então veja, você recebe estímulos o tempo todo, como a Diane mencionou, né? Muitos estímulos externos o dia inteiro. E-mails do trabalho, telefonemas, propagandas, mensagens de WhatsApp o dia inteiro rodando no seu celular. E essas mensagens e esses estímulos todos são captados pelos seus sentidos, né? Normalmente ou principalmente pela audição, pela visão e, de certa maneira, em algumas situações, pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. Quando o Ednei fala aqui, pensar é diferente ter pensamentos. Quando você pensa, está na cabine de comando. Pensar é diferente de ter pensamentos. Quando você pensa, você está liderando. Quando você tem pensamentos, a tua mente está te liderando. E a mente, num certo sentido, é tagarela, né? A mente fala continuamente com você. Então, pessoal, é importante parar, nem que seja por esse momento, para a gente pensar sobre isso. Veja, então você recebe os estímulos. Você recebe, por exemplo, um e-mail dizendo que vai ter uma reunião amanhã com a diretoria da empresa que você trabalha. Ou você recebe uma informação dizendo que vai ter um evento da empresa, ou vai ter um evento de família, ou você recebe um telefonema de algum parente distante com o qual você não fala há muito tempo. Então veja, você recebe essa informação e essa informação passa pelo cérebro. O cérebro tem, por assim dizer, três partes muito distintas, tá? De maneira muito singela e muito superficial. Tem uma parte que recebe a informação inicial, né, que é o tálamo, que é uma parte que faz parte de uma região do cérebro, do hipotálamo. Você, ao receber essa informação, você processa essa informação, aí ela passa pelo neocórtex, que é essa parte frontal do cérebro, a parte onde você é convidado a fazer julgamentos, a tomar decisões, a chegar a conclusões, ou seja, a parte mais nobre do cérebro, por assim dizer. E isso aciona então o sistema límbico, que é onde dentro do cérebro, uma glândula aqui atrás,
dispara na gente a possibilidade de sentir a emoção. O Tiago fala o seguinte: PNL me ajuda diariamente em todos os momentos, principalmente para manter o equilíbrio, a mente comanda a máquina. Ok, né? A PNL traz algum conhecimento desse tema, principalmente na parte que fala de neurociência, né? A parte da neurolinguística, né? É bem isso que eu estou explicando, né? Ou uma parte disso que eu estou explicando. Esse processamento que começa com captação dos estímulos pelos sentidos, passa pelo tálamo, passa pelo córtex e passa pelo sistema límbico, quando então dispara uma emoção e, consequentemente, um comportamento. Então, veja, isso tudo processando pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, quando conclui esse processamento, ele dispara, se for um movimento de corrida, de busca, de fuga, ele dispara o sistema nervoso periférico, onde então os nervos fazem funcionar os músculos do corpo e aí você entra em ação, tá? Então veja, conhecer esse mecanismo, pessoal, é interessante, porque você vai se dar conta de como é que o processo se dá. Qualquer hora que você entrar no Google e digitar aí como se dá um pensamento, qual é o circuito completo, desde o estímulo até a conclusão de um pensamento, você vai ter essa informação no Google. Mas o que eu quero te despertar é o seguinte, é como é que você lida com isso, entende? Quando você é impactado por uma notícia que você não espera, a Diane falou mais cedo que não dá tempo de pensar, portanto ela reage. O que eu quero convidar você, ao invés de você reagir, você agir. Você, em muito pouco tempo, pensar em quem você quer ser naquele momento, que resultado você quer obter naquele momento, e você entrar num processo de ação e não de reação. Porque se você só reagir, você abre mão da tua prerrogativa humana. Você abre mão da prerrogativa de ser um ser humano, de então chegar a alguma conclusão, tomar uma decisão e fazer a coisa acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo muito singelo, né? E que aconteceu agora, né? Tem uma hora atrás. Eu fui pegar a Lara, minha filha mais nova, que veio aqui para casa, e eu passei na casa que ela mora lá com a mãe dela e falei: pô, Lara, vamos passar na padaria para tomar um café? Vamos. Aí encostei o carro lá no estacionamento da padaria. E entramos para tomar um café, batemos um papo, ela tomou um suco, eu comi um pão com manteiga, um café com leite e tal, beleza. Aí deu meia hora mais ou menos, pegamos umas coisas lá para levar para casa. Aí entramos no carro, quando eu fui virar a chave do carro, o carro não pegou. Ele ficou e não pegou, né? Nessa hora é a hora que eu sou convidado a pensar. Bom, ok, o carro não pegou. E agora, o que eu faço? Quais são as minhas opções? Em outras épocas, a coisa de 10, 15 anos atrás, eu ia ficar nervoso, ia ficar chateado, ia xingar um monte de gente, ia me colocar no papel da vítima. Mas naquele momento eu tentei de novo ligar o carro, girei a chave novamente, a bateria funcionando normal, aí fui e liguei para o Bruno, que é o meu mecânico. Ou seja, o estímulo passou pelo tálamo, pelo neocórtex, pelo límbico, eu senti sensações, senti sentimentos, mas eu estava no comando. Eu não preciso me desestruturar por uma situação como essa, ou mesmo por situações que, em tese, você acredite que sejam muito mais graves do que essa. Isso é uma decisão pessoal. Você não precisa ficar preso ao teu modelo mental, nem ao teu padrão emocional e dizer: ah, mas numa situação como essa eu tinha que ficar nervoso. Não tinha, não. É uma escolha isso aí. Você não precisa ficar nervoso. Você pode escolher ficar nervoso. Ou então, por não ter outra opção de comportamento, você fica nervoso, como eu não tinha coisa de 15 anos atrás, mais ou menos. Então, liguei para o Bruno, conversei com ele, falei com ele: olha, a situação é essa. Ele falou: Luiz, olha, não tem o que fazer agora, né? Vê se você consegue deixar o carro aí, amanhã de manhã a gente dá um jeito. Eu falei: tá bom. Aí saí do carro, fui procurar o gerente da padaria, conversei com ele, ele entendeu a situação, deixou o carro lá e vim com a Lara a pé para casa. Passamos no mercado, compramos umas coisas e tal, e viemos para casa, e antes da live fiz o jantar, e agora a gente está aqui conversando sobre isso, né? Isso poderia acontecer, e eu já contei casos aqui, talvez muito mais, muito piores do que esse, que envolveu acidente de automóvel, acidente de moto com vítima fatal, e que você, veja, esse é o grande ponto, você não precisa se desesperar, ou seja, você não precisa fazer com que a emoção supere a sua capacidade de lidar com a situação. Não precisa fazer isso. Aí você pode estar se perguntando aí: mas Binato, Luiz, como é que eu vou fazer então? É uma questão de aprender, é uma questão de treinar o pensamento.
E treinar, pessoal, nas coisas mais simples do dia a dia, nas coisas mais singelas do dia a dia. As pessoas acreditam que vão fazer grandes transformações nas suas vidas, mas esquecem da capacidade de ganhar espaço e evoluir um pouquinho todo santo dia, até que no médio e longo prazo você atinge um estado de plenitude física, intelectual, emocional, que é do que a gente está mais ou menos falando, e até mesmo espiritual, entende? Então, só que para isso tem que começar por um ponto. E qual é o ponto que eu quero convidar você a começar? Começar a pensar sobre como você pensa. Então a pergunta é essa: como é que você pensa? Vou até escrever aqui: como é que você pensa? Deixa eu escrever isso aqui. Você pensa. Você já parou para pensar nisso? Você já parou? Eu falo assim, você já parou para pensar nisso? Porque muitas pessoas estão operando tão no automático que elas precisam parar para se ver pensando, né? Mas eu acredito que há espaço, e esse é o convite que eu quero te fazer, para que você não pare para pensar, para que você pense da mesma forma como você respira. Você não para respirar, você continua respirando continuamente. A pergunta é: você pode continuar a viver sua vida, viver sua rotina diária, trabalho, família, compromissos diversos, contas para pagar, tensões, notícias, violência, enfim, tudo que a gente está exposto, e pensar sobre essas coisas enquanto essas coisas acontecem na sua vida? Ou você está se condenando a reagir diante dessas coisas sempre que elas acontecerem? Entende? Aí eu sou obrigado a dar razão para o Tiago quando ele fala que a programação neurolinguística é sim uma ferramenta muito poderosa, muito adequada para ajudar pessoas que entendem, que aceitam esse conhecimento, para que a pessoa domine seu pensamento. A neurociência, que a programação neurolinguística estuda uma parte da neurociência, é outra área de conhecimento relevante para que você domine seus pensamentos. A oração, a meditação, são duas ferramentas importantes para que você entre em contato com você mesmo e se perceba num processo de autoobservação, num processo de autopercepção, que permita você se perceber e com isso então melhorar, com isso se autocorrigir e voltar a ter a liderança da sua própria vida. Porque ao longo dessas 47 lives que a gente já produziu e que nós já participamos, quantas pessoas já escreveram para mim, seja nas próprias lives, seja no inbox, seja no Messenger, seja no WhatsApp, da dificuldade que elas têm em dominar suas próprias emoções, em dominar suas próprias razões, dominar sua própria mente e com isso viver à mercê de algo que ela não tem domínio nenhum. Aí o Ednei fala aqui o seguinte, quando escolhemos por uma faculdade, por exemplo, estamos comprando um plano de ensino e acabamos por ter o pensamento guiado por alguns pressupostos daquela profissão e mercado, isso acontece de maneira automática. Bacana pensar sobre isso e trazer para o consciente e otimizar essa mentalidade. Então, Ednei, quando você fala isso, eu entendo, né? E eu sempre peço aqui para que eu, você e outros todos escrevamos isso na primeira pessoa, porque isso que você falou, que quando escolhemos para uma faculdade, por exemplo, estamos comprando um plano de ensino e acabamos por ter o pensamento guiado por alguns pressupostos. Isso não é real para todo mundo, né? Algumas pessoas caem nessa esparrela, nessa armadilha e dizem, eu não sei lidar com pessoas porque eu fiz engenharia. Como se houvesse uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, e não há. Ela caia no pressuposto de que engenharia não estuda pessoas e, portanto, ele não tem que aprender sobre pessoas, o que é um equívoco tremendo isso. Então, o que você fala faz um certo sentido sim, né? Mas a questão é que pessoas podem ter feito engenharia, podem ter feito administração, podem ter feito até psicologia, podem ter feito medicina, e elas dizem, justificam o fato de pensar de uma certa maneira porque fizeram aquela faculdade. Mas isso não passa de uma crença. Porque você não aprendeu a pensar depois que entrou na faculdade. A faculdade é uma etapa da vida onde a gente é convidado a pensar de uma outra forma. Mas se as pessoas ficarem aceitando todo e qualquer conhecimento que o professor entrega, você nunca vai pensar por você mesmo, né? Eu comecei a fazer uma pós-graduação agora em medicina comportamental e a aula de sábado falou muito sobre isso.
né? Exatamente, essa linha de pensamento pode limitar a pessoa. É isso aí, Dinei. Então a gente discutiu muito sobre filosofia para falar de sistema nervoso. E o professor começou a trazer um monte de passagens da história da filosofia, atribuindo pensamentos de Sócrates, pensamento de Aristóteles, pensamento de Platão, até dos pré-socráticos, o pensamento do Francis Bacon, Heidegger, enfim, um monte de filósofos ao longo da Kant, Thomas Hume, um monte de filósofos ao longo da história, né? Aí chegou uma hora que eu perguntei, mas professor, e qual é o seu pensamento? O que você pensa sobre isso? Aí ficou uma sensação estranha, porque, legal, ele tem um muito bom conhecimento sobre o que os filósofos pensam, sobre ser ou não ser, sobre a vida, sobre a natureza, sobre todas as coisas, mas eu queria conhecer o pensamento do professor. E aí ficou vou dizer assim, ficou um mal-estar, porque não veio à tona o pensamento dele, né? E esse é o grande ponto, né? Você pode participar de salas de aula, você pode participar de cursos, você pode participar de faculdades, você pode participar de empresas, você pode participar do que você quiser, mas é importante que você tenha teu ponto de vista, é importante que você tenha a tua opinião acerca das coisas, porque senão, quem você vai ser? O que você vai pensar? Faz sentido isso, pessoal? E se você tem filhos, se você tem pessoas que você ama, como é que você vai ajudar essas pessoas a aprender a pensar, a ter uma discussão, um diálogo engrandecedor, um diálogo onde, no fim da conversa, os dois tenham co-criado um conhecimento novo. E para isso, pessoal, a gente tem que equilibrar razão e emoção. Se você opera no nível de razão muito alto e o nível de emoção muito baixo, você se aproxima de uma máquina. Então é quase que comando. Agora, se você opera no nível muito elevado de emoção e nenhum nível de razão ou muito pouco de razão, você vira desculpe o termo, mas você vira um animal irracional, e aí você parte só para reação. Você nunca age, você só reage. O ser humano tem a prerrogativa de trabalhar no equilíbrio disso. Eu posso pensar e posso sentir. Eu posso regular meu pensamento e posso regular minhas emoções. E com isso começar um processo de autoliderança, autoobservação, autocorreção, autoliderança. Aí você tem que observar o mundo de uma certa distância. Imagina, por exemplo, você já deve ter participado de alguma experiência, né, parecida como essa aqui das lives, né? Eu faço as lives, a gente discute, a gente conversa, depois ela vira um vídeo e vai para o Facebook, vai para o YouTube. Quando eu estou na live, eu estou no filme, eu estou associado à experiência. Nesse momento eu estou muito associado a essa experiência, né? Eu estou aqui trabalhando, conversando, discutindo, pensando coisas que eu falo para vocês, lendo os inputs de vocês, lendo aí as informações, mas eu estou dentro do filme, eu estou muito associado. Mas quando termina a live, eu dou o concluir e sobe o vídeo para o Facebook e depois para o YouTube, eu assisto o filme, mas eu não estou mais dentro dele, eu estou de fora dele, eu estou dissociado. Então uma dica legal, e que na programação neurolinguística isso é muito trabalhado, você viver situações onde você possa se ver fora dela, percebe? Você possa se ver fora da situação e com isso você possa pensar melhor sobre isso. Ou, entre o estímulo que você recebe e a resposta que você dá, você guardar um tempo para contar até 10, para baixar a adrenalina, para baixar um pouco a pressão, para que você possa, respirando, recobrar a razão e o equilíbrio entre razão e emoção e tomar uma decisão adequada. Pessoas dizem, né, principalmente os nossos antepassados dizem, conta até 10, né? Pensa antes de tomar uma decisão. Veja, pensa antes de tomar uma decisão, não é sinta antes de tomar uma decisão. E tem vários recados pelo mundo afora dizendo, ouça o seu coração. É legal ouvir o coração, mas ouça com a razão, entende? É importante equilibrar essa questão para que você possa tomar decisões mais acertadas e decisões que ajudem você a atingir os resultados que você quer na sua vida. Porque também, se você não souber exatamente o resultado que você quer para a sua vida, você vai reagir no intuito de fugir das situações que você não quer mais.
E aí a gente vive situações muito delicadas. Tá certo, turma? Então, pensa nisso e fazendo uma recapitulação. Como é que você pensa? O Tiago fala assim, às vezes contamos até 255. Contamos quem, Tiago? Você está falando de quem aí agora? Eu não conto até 255, é muita coisa, né? A Diane Witzel fala o seguinte, preciso vigiar isso em mim, contar até 10, analisar, pensar e tomar a decisão mais certa. Então, Diane, esse é um caminho, né? E quando você fala preciso vigiar, eu convidaria você a pensar na possibilidade de querer estar mais alerta, querer estar mais consciente de si mesma, sabe? Se você precisasse mesmo, você já tinha feito. Pessoas quando precisam, elas fazem. Preciso comer alguma coisa, vai lá e come. Preciso respirar, vai lá e respira. Mas se você precisa realmente vigiar, você já teria vigiado. Então a questão é essa, queira estar mais consciente, queira agir, e para começar a agir, você vai ter que parar de reagir, entende? E aí você vai estar mais presente no momento presente, né? O Ednei falou de um tema do momento que é o mindset, um outro tema do momento é o mindfulness, né? Uma palavra em inglês que significa a mente cheia de presença no momento presente. Nós fazemos isso quando oramos, nós fazemos isso quando meditamos, nós fazemos isso quando estamos num estado de flow, num estado de fluxo, onde você se percebe muito presente no momento que você está presente. Às vezes as pessoas falam coisas que elas nem sabem o que estão falando, de tão automático que elas estão operando. Então, um pedido, um convite que eu quero te fazer é o seguinte, desligue o seu botão do piloto automático, desligue esse negócio, sabe? Esteja presente no momento presente. E olha que eu falo isso e muitas vezes eu caio no piloto automático e quando me dou conta eu desligo ele e entro no modo consciente. Entro no piloto manual, eu segurando o volante, eu segurando o manche e dirigindo a nave que eu chamo então de minha vida, minhas decisões, minha jornada e coisas desse tipo, entende? E aí sim, aí você vai começar uma jornada diferente, uma jornada onde você vai tomar decisões, fazer escolhas, decidir o que você quer, por que isso é importante, como que você vai fazer para chegar lá. Você vai perceber a emoção que está dentro de você e você decidir de onde ela está vindo, que pensamento está gerando o medo, que pensamento está gerando a insegurança, que pensamento está gerando a mágoa. E aí você pode, conhecendo esse estado atual, decidir por um estado diferente desse. Isso é ser humano, pessoal. Isso é a capacidade de você liderar a si próprio e não ficar preso a um modelo mental e a um padrão emocional. Pessoas acabam por se prender a um modelo mental e a um padrão emocional. E você estará preso a um modelo mental e a um padrão emocional se você não olhar para esse modelo mental, se você não olhar para esse padrão emocional. Se você não observar isso, e observar isso é você se observar vivendo. Quando você está dirigindo o seu carro com a sua filha, com a pessoa que você ama, seja quem for, e o seu carro para de funcionar, muitas pessoas acreditam que elas precisam ficar estressadas. Aí eu te pergunto, eu preciso realmente ficar estressado? Ou ficar estressado é uma escolha das diversas opções que eu tenho? Eu preciso realmente ficar nervoso? Ou ficar nervoso é uma escolha das diversas opções que eu tenho? Se eu não pensar sobre o que eu estou vivendo e não sentir um sentimento anexado a esse pensamento, eu vou ser dominado pela emoção. Aí eu não vou ter opção, eu vou ser um animal acuado. E animais acuados são os mais perigosos que existem, porque não tem razão. Eles não têm, por assim dizer, muita escolha de ação. Eles acabam reagindo com aquilo que ele tem. E às vezes é um xingamento, às vezes é um tapa na cara. Percebe isso? Então veja, a forma como você pensa define a forma como você sente, que define a forma como você age, que define a forma como você vive. Olha que coisa importante isso, pessoal. A forma como você pensa define a forma como você sente, define a forma como você age, define a forma como você vive. Portanto, a tua vida é fruto principalmente dos teus
pensamentos. Me fala se isso faz sentido para você ou não. Me fala se isso tem sentido ou não tem sentido. A Marilu fala aqui o seguinte: boa noite, é verdade, vigiar, com certeza. Então, Marilu, eu não falei vigiar não, tá? Eu falei estar consciente. O vigia é aquele que está de prontidão, querendo encontrar o ladrão, querendo encontrar o malfeitor, e eu não quero encontrar o ladrão em mim, eu não quero encontrar o malfeitor em mim, eu quero apenas encontrar a luz que há em mim. Portanto, eu não usaria a palavra vigiar, eu não usaria a palavra policiar, eu não usaria a palavra preciso me policiar, eu usaria a palavra eu quero estar consciente, eu quero estar desperto, eu quero estar acordado, eu quero estar em atenção plena, enquanto eu caminho pelo mundo, enquanto eu sento numa cadeira de mesa de reunião, enquanto eu discuto e converso, dialogo com um cliente, enquanto eu discuto, converso, dialogo com um fornecedor, com um parente, com uma pessoa que eu amo. Enfim, eu quero estar consciente, eu quero estar acordado, eu quero estar desperto. O nosso vocabulário traz algumas palavras que têm uma conexão um pouco delicada em termos de me policiar, de me vigiar, e sinceramente eu não preciso desse tipo de abordagem para comigo. Na verdade, eu não quero isso comigo, eu quero me ver como um ser humano em evolução, em crescimento, em desenvolvimento, e eu quero estar consciente. E aí a turma fez comentários aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho. A Diane fala aqui, ó, muito sentido, né? O Brinkman fala, faz muito sentido. O Ednei fala aqui, total sentido. A Marilu fala, isso, estar consciente. A Grace fala o seguinte, estar atento e consciente. Então esse é o exercício, né? Esse inclusive é o exercício e o convite que eu te faço, né? Para nesse momento, a partir desse momento, nessa live, enquanto você está ouvindo coisas, enquanto eu estou servindo de um estímulo para você, pensa o que você está pensando sobre isso. O Gustavo fez um comentário aqui seguinte, ó, vamos ler aqui, ó. Às vezes eu recebo um estímulo precisando dar uma resposta, mas essa resposta ainda não chegou em mim na forma mais adequada. Para não entrar no modo automático, como devo me posicionar nesse momento? Me silenciar por não ter resposta ou esperar até poder fazer uma resposta mais justa e real? Porra, show de bola, Gustavo. Excelente pergunta. Vamos ver assim várias situações, né? Tem situações que eu posso, tô falando de mim, da minha experiência pessoal. Tem situações que eu posso não dar uma resposta naquele momento. Por exemplo, eu faço coaching com pessoas, né? Eu faço mentoring com pessoas, eu faço counseling com pessoas, eu faço um trabalho de desenvolvimento humano com pessoas. Então, muitas vezes eu estou conversando com a pessoa e estou querendo entender como é que essa pessoa pensa. Eu faço perguntas para que ela me traga respostas. E eu conecto a pergunta que eu faço com a resposta que ela me dá. E aí ela revela como é que ela vai pensando. E eu vou aprendendo sobre isso com ela. Às vezes eu faço uma pergunta, ela me devolve com uma outra pergunta. E eu preciso pensar. Aí eu falo assim, sem nenhum constrangimento. Peraí, deixa eu pensar sobre isso. Numa sala de aula, por exemplo, quando um aluno me faz uma pergunta, ou numa sala de reunião, quando eu estou com os meus clientes, mesmo numa negociação onde o negócio tem que ser muito rápido, e aí me faz uma pergunta do tipo, Binato, agora não me ocorre uma pergunta real assim, mas, por exemplo, né, Binato, estou vendendo o meu projeto, estou vendendo o meu conhecimento, estou vendendo a consultoria que eu faço nas empresas que eu atuo, e alguém me pergunta assim, Binato, como é que você vai fazer para lidar com pessoas tão diferentes que trabalham em várias áreas da empresa? Se eu não tenho essa resposta, eu falo, peraí, deixa eu dar uma pensada nisso, porque enquanto eu penso, você me ensina um pouco mais. Que pessoas são essas? Onde é que elas estão? Então eu posso criar uma condição para dar um espaço entre o estímulo que eu estou recebendo e a resposta que eu quero dar. Mas é importante, talvez essa seja a grande dica, que resultado eu quero ter daquela conversa, para então escolher que resposta eu quero dar, entende? Isso é um treino que não tem uma fórmula precisa e exata que funcione com todo mundo, mas é um treino de o tempo que há entre o estímulo e a resposta
E dentro desse tempo, hiato de tempo, aonde eu escolho a resposta que eu vou dar. O tempo que eu faço a minha escolha, que eu tomo a minha decisão. Então, se você tiver um exemplo, Gustavo, ou alguém que esteja aqui conosco tiver um exemplo, eu posso até passar o meu ponto de vista sobre esse exemplo, né? Mas há situações em que a resposta tem que ser muito rápida, entende? Tem que ser muito rápida, você não pode esperar muito. Então, para você se precaver de dar a melhor resposta, talvez vai ser importante fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, às vezes um cliente me liga, me manda uma mensagem e fala: Binato, precisamos mudar a agenda toda do dia tal. Putz, quando ele fala em mudar a agenda toda do dia tal, para mim, né, para mim que trabalha com agenda, é um negócio danado. Eu pergunto: mas peraí, é necessário realmente mudar? Luiz, é necessário mudar porque o presidente ou o diretor que ia estar presente não vai poder por causa de uma demanda X. Eu falo: não tem como botar alguém no lugar? Não, não tem. Então tá, então vamos resolver. O que a gente quer no lugar disso? Então eu fiz a minha pequena observação, observo quais são as oportunidades e nisso eu estou pensando no que eu estou pensando. Guarda isso. Pensar no que você está pensando. Nesse momento, pessoal, que você está aqui assistindo essa live, pense no que você está pensando e escreve aí no feed do Facebook o que você está pensando. Enquanto você ouve eu falar, enquanto você ouve eu discorrer sobre alguns temas, enquanto você vê eu falando e gesticulando aqui, enquanto eventualmente o que você ouve faz você sentir coisas em você, quando pessoas dizem faz muito sentido, há uma emoção dentro de você. Procure identificar o que você está pensando, o que você está sentindo e que ação você vai fazer com esse novo pensamento e com esse novo sentimento. Aí você está, de fato, num processo de autoconhecimento e saindo do automático. Olha que coisa mais interessante isso, olha que coisa mais legal, né? E ao final dessa conversa, pode ser que surja uma outra pessoa diferente da que você era quando começou essa live. Aí, de fato, nós estamos, eu e vocês, num processo de desenvolvimento. Porque acredite em mim, toda vez que eu saio de uma live como essa, eu saio diferente de como eu entrei. Porque eu tenho ideias que eu vou discutir, que eu vou apresentar, que eu vou conversar, mas vocês trazem perguntas, vocês trazem exemplos, vocês trazem experiências que fazem eu ou confirmar o que eu pensava, ou rever o meu pensamento, e com isso eu me dou a chance de atualizar o meu software, atualizar minhas crenças, atualizar o meu modelo mental, e com isso atualizar até a forma como eu sinto sobre isso. O que eu tenho visto muito, pessoal, são pessoas vivendo em 2018 com um software instalado em 1996, em 1998, em 2000. Ou seja, o software está completamente equivocado. Imagina se você fosse andar pela cidade de São Paulo com um mapa atualizado de 2001, por exemplo. Ou com um mapa atualizado de 1995, por exemplo. Você ia se perder, porque aquele mapa não mais representa a realidade do mundo. E eu te pergunto, a sua mente, as suas crenças, seu modelo mental, e usando a palavra que o Ednei trouxe, o seu mindset, ele está atualizado com o modelo de mundo que a gente vive hoje? Ou ele está completamente anacrônico, completamente desatualizado, e por isso você critica tanto o mundo como ele é, porque o mundo não é mais como era antigamente. Percebe isso? Isso é importante. Para quem tem filhos, isso é fundamental, porque filhos passam de fase muito rápido. E se você não atualizar o seu software para poder conectar com seus filhos, cara, você vai entrar numa rota de colisão com ele contínua. E aí a convivência vai ser tremenda. Aí as pessoas vão se gostar porque tem que gostar, porque o cargo diz. É prerrogativa do pai amar o filho, é prerrogativa do filho amar o pai. Mas se você pensar se ama de verdade mesmo, aí vai ter notícias e informações muito desagradáveis. Então veja, olha a importância de você saber como é que você pensa. Porque se você não souber como é que você pensa, você não vai saber como é que você sente. E se você não souber como você sente, você não vai saber como você age. E se você não sabe como pensa, como sente, como age, talvez você não saiba porque você é feliz ou porque você é infeliz. Porque você está tendo sucesso ou porque está tendo fracasso. Porque você está engordando ou emagrecendo. Porque você está bem de vida ou mal de vida. É tudo uma vida aleatória. E aí, turma, me perdoe, mas seres humanos não estão aqui para uma vida aleatória. No meu ponto de vista, no meu sistema de crenças.
Eu conheço até pessoas que estão aqui a passeio, completamente a passeio, e vão pagar um preço por isso. E não quero dizer que vai ser bom ou ruim, é apenas o preço, entende? O Brinkman, que é um cara que eu conheço há muito tempo, há um bom tempo, que é uma pessoa a quem eu respeito muito, e não só pela experiência de vida que tem, por estar no plano terreno há mais tempo do que eu, fala aqui o seguinte: ó, estou atualizando meu chip para melhor enquanto você fala. Faço a análise de melhorar minhas reações. Olha isso. Eu não sei dizer a idade do Brinkman, mas ele é mais velho que eu tenho 52 anos. E o Brinkman, para mim, é um exemplo de pessoa que se atualiza constantemente. E ele está sempre envolvido com atividades novas. Está sempre envolvido com pessoas mais jovens. E isso é uma receita para o sucesso, para uma vida feliz. Estar sempre em contato com pessoas com modelo mental mais fresco, em pessoas com chip mais atualizado, para que você aprenda com elas o que o mundo está nos oferecendo. E a Diane fala aqui o seguinte: estou pensando que de fato eu não penso. Olha que legal, estou pensando que de fato eu não penso. Olha isso. Isso é ouro, pessoal. E só reajo aos estímulos, e que ficar estressado e ter minhas gastrites foram escolhas minhas, sendo que eu poderia ter mais consciência e não me cobrar tanto para ter respostas para tudo. Isso no trabalho e isso com os filhos. Olha que coisa interessante, Diane. Olha que coisa interessante, pessoal. A Diane dividindo com a gente uma experiência pessoal dela, algo muito pessoal. Portanto, agradeço a você, Diane, em nome de todo mundo que está nessa live, de todo mundo que ainda vai assistir quando ela estiver gravada. E você está relatando o seguinte: eu estou pensando que de fato eu não penso, e só reajo aos estímulos, e que ficar estressado e ter minhas gastrites. Olha o resultado que não pensar gera na vida da Diane. Gastrites foram escolhas, sendo que eu poderia ter mais consciência e não me cobrar tanto para ter respostas para tudo. Isso no trabalho e com os filhos. Então veja, será que é possível, Diane, na medida que o trabalho te faça perguntas, você procurar essas respostas de uma maneira mais amiga, de uma maneira mais amena, de uma maneira mais divertida até? E será que daria para você buscar as respostas que seus filhos pedem a você junto com eles? Também de uma forma divertida, de uma forma parceira, de uma forma co-criativa? Entende? Porque eu acredito muito que essa necessidade de entregar resposta rápido, de se cobrar muito, vem de um pensamento do tipo: eu não posso falhar. Olha que pensamento mais severo consigo mesmo. Eu não posso falhar. E quando eu penso não posso falhar, o que eu sinto? Eu sinto medo de falhar. E aí eu me coloco numa situação delicada. Eu me coloco numa situação muito delicada, que eu não posso falhar, tenho medo de falhar, e invariavelmente eu vou acabar falhando, porque de uma certa maneira eu atraio aquilo que mais eu temo. E eu posso muito bem mudar esse pensamento de eu não posso falhar para um pensamento do tipo: eu posso aprender com essa pergunta que estão me fazendo. Eu posso aprender com o que o meu filho está me colocando. E quando eu me coloco na cabeça que eu posso aprender, a minha emoção é outra. É uma emoção de curiosidade, uma emoção de confiança, uma emoção de busca. E aí o meu comportamento vai ser completamente diferente. Eu posso chegar para o meu filho e falar: filho, vamos buscar essa informação juntos? Vamos sentar aqui no Google. Pá! Por que eu tenho que acreditar que eu tenho que ter resposta para tudo, sendo que o mundo muda toda hora? E eu te pergunto, você conhece alguém que tenha respostas para tudo? Alguém, tá? Alguém, que eu não falo alguém, uma pessoa. Algo engraçadinho falar: o Google tem, tá? Mas não é de coisas, eu estou falando de pessoas. Você conhece alguém que tenha respostas para tudo? Se você conhecer alguém vivo, vivendo agora no planeta Terra, que tenha respostas para tudo, eu quero saber quem é essa pessoa. Porque essa pessoa para mim não existe. Essa pessoa não existe. Não existe alguém que tenha resposta para tudo, até porque nós não vivemos tudo. E até porque não conhecemos o futuro. E até porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós podemos imaginar, mas saber é muito complicado. Faz sentido isso aí, Diane? Faz sentido isso aí, pessoal? Então pense nisso, né? Pense sobre como você pensa, pense sobre como você sente, pense nesse exato momento o que você está pensando, o que você está sentindo, pense se esse pensamento e se essa emoção abre para você uma nova perspectiva, abre para você uma nova possibilidade de uma vida diferente a partir de agora, a partir de amanhã que seja, né? No teu trabalho, com teus filhos, como a Diane mencionou, a tua relação com as tuas contas, né? Eu me lembro que teve épocas da minha vida que eu ficava muito estressado, com muito medo
diante das contas que eu tinha para pagar. E aquilo para mim era um horror viver aquilo. Com treino, com prática, com apoio, com ajuda. Hoje, quando eu pago minhas contas, eu agradeço por ter condição de pagar. Ou seja, o medo deu espaço à gratidão. Olha que dois sentimentos diferentes que mudaram em função da forma de pensar diferente. Turma, acredita em mim, se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Tem pessoas que frequentam essa live, né, que me conhecem há muitos anos e sabem de mudanças que eu tive, que eu fiz, que me veem hoje e falam, nossa, Binato, como você está diferente da época que eu te conheci. Então, nós estamos nessa jornada para evoluir, nós estamos nessa jornada para desenvolver. E esse desenvolver que eu expliquei numa live passada, ou seja, essa capacidade de tirarmos aquilo que nos envolve, aquela capa que nos envolve, aquele véu que nos envolve, aquela máscara que nos envolve. Quando eu tiro a máscara, eu desenvolvo e brota em mim um novo potencial, brota em mim uma nova atitude, um novo talento, uma nova forma de viver. E aí eu posso, a partir daquele momento em diante, ser uma outra pessoa, até que eu esbarre num novo limite, esbarre numa nova oportunidade de desenvolver, de tirar o envolvimento de mim e com isso ampliar a minha visão, ampliar a minha audição, ampliar a minha sensação e eu enxergar o mundo de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais plena, onde eu não precise mais ficar preso no meu modelo mental e ficar preso ao meu padrão emocional. As pessoas acham que estão presas porque moram num condomínio, pessoas acham que estão presas porque trabalham num lugar que não querem trabalhar, pessoas acham que estão presas porque estão num casamento, num relacionamento que elas não têm coragem de sair, mas acredita em mim, a tua real prisão é na sua mente, no modelo mental que você não admite reformular e atualizar e num padrão emocional que você não admite mudar. Tem pessoas que acreditam que se receberem flores elas têm que chorar. Isso não é verdade. Não é verdade. Você não tem que chorar. Você pode chorar. É uma escolha, mas você não tem que chorar. Pessoas dizem que quando nasce uma pessoa você tem que sorrir. Ok, as pessoas sorriem porque é um padrão, mas às vezes aquele nascimento vai trazer um conjunto de desafios que você naquele momento não está querendo muito sorrir. Isso é humano também. Pessoas dizem que você tem que agradar teus pais, que você tem que agradar teus filhos. Na hora que você tem que agradar alguém pelo cargo, porque é pai ou porque é filho, aí, cara, perdeu a emoção, perdeu a voluntariedade, perdeu o amor incondicional. Isso nasce também, no meu ponto de vista, na minha avaliação, no meu conceito, do meu pensamento. O Gustavo fala, faz muito sentido, a Diane também faz muito sentido, sim, obrigada. E a Érica fala o seguinte, eu penso que algumas coisas que não vão bem na minha vida é porque está faltando botar gratidão. É uma forma de pensar, Érica. É uma forma de pensar. Eu particularmente penso que quando uma coisa não vai bem na minha vida é porque eu não assumi totalmente a responsabilidade, é porque eu não tive a grandeza de ver aquele momento como um momento que me prepara para o próximo, talvez porque eu não tenha colocado gratidão naquilo e com isso, ao não colocar gratidão, eu coloco um rancor, eu coloco uma mágoa e eu poderia ter escolhido colocar gratidão numa perda, colocar gratidão num fracasso, entendendo que perda e fracasso não sou eu, entende isso? Então isso é muito bacana, pessoal. Eu convido você a pensar nisso, né? A pensar no que você vem pensando. Se você tiver a possibilidade de, terminando essa live daqui a alguns minutos, a gente vai terminar daqui a pouquinho, terminando essa live, continua mais um pouco nessa frequência, continua mais um pouco nessa atmosfera. Aproveita que você já está aqui nessa live, focado de alguma maneira, desliga o computador, ou então abre uma página em branco, pega um pedaço de papel, escreve o que você está pensando, escreve o que você está sentindo, e amanhã de manhã você lê isso, percebe? Aí você vai ver o quanto que essa oportunidade vai trazer para você uma outra experiência de si mesmo. Isso é um exercício de autoconhecimento muito bacana, muito proveitoso, e que eu espero que no final desse exercício, no final dessa live, no final desse processo de auto-observação, de auto-percepção e até mesmo uma autocorreção, surge uma outra pessoa de você, atualizada, numa versão melhor, porque reviu o pensamento, reviu os sentimentos, reviu os comportamentos e passou a tomar uma nova decisão a partir de agora, a partir de amanhã.
Olha, quando pessoas me escrevem dizendo, Binato, olha, aquela live foi legal, me despertou para isso, me fez pensar de uma maneira diferente, a minha vida melhorou por conta disso. Galera, não duvide, esse é o melhor, é a melhor recompensa que eu possa receber e que outras pessoas também que participam aqui com a gente podem receber, porque isso tudo é fruto dessa cocriação que a gente faz junto, ok? Então é isso, turma. Hoje falamos então sobre como pensamos, como você pensa, como eu penso. Temos um mecanismo muito parecido de pensar, recebemos os estímulos de fora. Esses estímulos passam pelos nosso sistema nervoso, passa pelo tálamo, passa pelo neocórtex, passa pelo sistema límbico, e dali a gente então chega a alguma conclusão e a partir daí toma uma decisão de resposta. Que resposta eu vou dar, né? Pensem como isso tem agido na sua vida. O Tiago fala o seguinte aqui, olha, não existem verdades absolutas nesse universo. Se você tentar enquadrar suas experiências em categorias absolutas, ficará constantemente deprimido porque suas percepções não vão corresponder à realidade. Vai se aborrecer por ficar menosprezando a si mesmo o tempo todo. Afinal, por mais que você faça, nunca irá corresponder às suas expectativas exageradas. Bom, eu li o que o Tiago falou, né? E acredito que isso seja muito do que o Tiago pensa sobre si mesmo, né, Tiago? Não dá para pegar esse teu texto e assimilar que isso seja real para todo mundo, até porque você bem disse que verdades não são absolutas. Cada um de nós dessa live do mundo cria suas próprias verdades. O que eu te peço é só para você, Tiago, eu e todos nós, pensarmos se a sua verdade está se tornando mais feliz ou se a sua verdade está apenas fazendo você ter mais razão. E se está valendo a pena ter mais razão do que ser feliz. Eu já cheguei à conclusão que não faz sentido ter razão se eu não estou feliz. Eu prefiro muito mais ser feliz, nem que para isso eu tenha que abrir mão da minha razão. Em alguns momentos até consigo ser feliz e com razão, mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher ser feliz, porque para mim esse é o resultado. Ter razão não faz o menor sentido mais para mim, embora tenha feito durante uma boa parte da minha vida. Ok, turma? Então, olha, live 47, estamos aí chegando próximo da live número 50, eu espero que a gente traga um tema bem legal na live número 50. Falamos então sobre como pensamos, né? Como que o pensamento funciona em cada um de nós. Provocamos reflexões sobre como é que você vem pensando e pessoas deram relatos muito legais sobre como estão pensando em suas vidas, né? O relato da Jenny foi muito bacana. Estou pensando como eu não penso, né? Isso é muito representativo, é um insight muito poderoso e isso é muito importante, né? A Luciana fala aqui, ser feliz sempre. Ok, Luciana, mas lembre-se que ser feliz sempre tem um preço. E um dos preços é pensar. A felicidade, no meu ponto de vista, não é um direito das pessoas. A felicidade é um dever. Então tem que levantar e cumprir o dever para ser feliz. Se as pessoas acharem que felicidade é um direito, elas vão esperar a felicidade chegar. E a felicidade não chega se você não for buscá-la. No meu ponto de vista, ela não se realiza se você não tomar a decisão de se tornar feliz e viver por essa felicidade. Ok, pessoal? Então, olha, vou começar aí os agradecimentos pela live de hoje, tá? Hoje fiz um teste de fazer uma parte aqui no celular, uma outra parte aqui no computador. Eu não sei como é que no final isso vai aparecer lá no Face, mas é possível que eu publique apenas o vídeo do celular. Então, em alguns momentos eu vou aparecer olhando para a tela, outros momentos eu vou aparecer olhando aqui para o computador e você vai me ver olhando assim meio que para um outro lugar. Mas é legal que você vai vendo outros ângulos também, outras perspectivas dessa live. A Grace fala, beleza, Binas, valeu, Grace. A Solange fala aqui, ó, obrigado, o assunto de hoje foi muito enriquecedor. Estou feliz por ter conseguido voltar a acompanhar nossos encontros ao vivo. Legal, então, Solange, bem-vinda. A Grace fala aqui, valeu muito. Legal, Grace, também gostei. O Thiago fala, suas lives são essenciais para mantermos a semana em pleno equilíbrio. Obrigado sempre. Legal, Thiago, gosto dessa ideia. Eu também me coloco aí em pleno equilíbrio na medida que eu exercito isso uma vez por semana aqui nas nossas lives, né? E durante a semana em outros fóruns aí dos quais eu faço parte. Mas é como uma academia. Aqui é uma academia intelectual, aqui é uma academia emocional e até em alguns momentos eu posso dizer que é uma academia espiritual, porque no final eu me torno uma pessoa diferente, uma experiência proveitosa e isso para mim retrata o que é uma experiência
espiritual. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Quero te convidar, quero te provocar a usar dessas coisas que conversamos hoje aqui na sua vida a partir de agora, né? Faz o exercício de você andar, se você estiver na sua casa agora ou se estiver no escritório ainda, terminando a live, levanta, dá uma caminhada e procura se perceber caminhando como se você estivesse olhando você do canto de uma parede. Imagina, por exemplo, agora eu estou sentado aqui conversando com vocês. Eu posso nesse momento ensaiar, treinar, me olhar do canto da parede que está aqui na minha direção, lá na frente ali, e com isso eu me vejo de cima para baixo, num outro ângulo, numa outra perspectiva, mudando minha visão de mim mesmo. Treina isso, pessoal. Veja o quanto que isso pode ser interessante para você se perceber dissociado de você mesmo. Porque muitos de nós somos treinados para nos perceber associado. Então a emoção vem, eu não percebo. Mas quando eu me olho distante, numa reunião, numa discussão mais acalorada, né, onde há intensidade, mas a emoção está sob controle, isso me amplia a visão de mim mesmo. Me faz me perceber de um outro observador, de uma outra perspectiva. Aí se eu mudo o observador que eu sou, eu mudo tudo ao meu redor. Então o Tiago faz o comentário aqui, perfeita definição. A Grace fala, ser observador de si mesmo muda muito. É isso aí, é disso mesmo. Ser observador de si mesmo. Não espere pessoas dizerem o que elas acham de você. Comece a você começar a saber o que você acha de você. Você é a pessoa que melhor sabe sobre si mesmo. Ninguém sabe tanto sobre você quanto você mesmo. Você pode saber pouco, porque não se observa. E muitas pessoas podem te observar muito mais do que você se observe, mas ainda assim a visão dele é parcial. A sua visão é total. Treine essa visão sobre si mesmo. E aí você vai ver o ser que habita em você, o quanto que ele é grandioso. Ok, pessoal? Então, ó, fica o convite também para a live da semana que vem. Semana que vem, hoje é 13, semana que vem dia 21, né? Hoje é 14, semana que vem dia 21. Dia 21 eu vou fazer uma viagem rápida, eu vou e volto a Matão, mas vou chegar a tempo. Então, se alguém tiver um tema bacana, eu tenho alguns temas que algumas pessoas sugeriram, mas que eu acabei não botando muito foco nisso, peço até desculpas por isso, mas eu vou procurar resgatar esses temas. Se tiver algum que chame a atenção, eu vou trazer para cá. Mas se alguém que tiver algum tema, pode sugerir, tá ok? Bom, o Kleber fala aqui o seguinte, ótimo, só sei cada dia mais que sou o responsável pela qualidade dos meus resultados. Boa noite, abraço. É isso aí, Kleber. E não se esqueça que os seus resultados vêm dos seus pensamentos e das suas emoções. Obrigado por isso, show de bola. Legal também, Marilu, show, também gostei muito. Então, olha, são 20 horas, 58 minutos agora. Estamos chegando muito pertinho das 21 horas. Agradeço a tua presença, já vou me despedindo de vocês então. Obrigado aí por esse momento de hoje. E espero que a semana seja proveitosa e que você tenha muita clareza do que você pensa, do que você sente, do que você faz. E aí sim os resultados que você produzir vão ser cada vez mais conscientes. Você estará cada vez mais acordado, desperto e vivendo, por exemplo, uma vida muito mais plena. Tá ok? Então, turma, obrigado pela presença de hoje. Live 47 ficando por aqui. Em breve, live número 48, o tema em aberto. Se alguém te der um tema bacana, a gente vai adotar, vai eleger como tema do dia e vamos avançando nesse conhecimento. Ok? Obrigado a todos, então. Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até dia 21, pessoal. Abraço. Valeu, Grace. Obrigada por hoje também. Tchau.